Glória a Deus, aleluia. Se você trouxe a sua Bíblia, eu quero te convidar a abrir no capítulo 7 de Mateus. Quantos acharam aí, já abriram, diga amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 7, versículo de número 24, vamos ler. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, não pratica, vou comparar o homem sensato, é comparado ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Sabe, quando meditava em tudo isso, Deus nos dando essa direção sobre fundamentos. E essa série nós vamos estabelecer algumas bases que eu entendo de extrema importância. Não adianta você construir um trabalho, tentar imaginar algo, ou você pensar algo para a sua vida, antes de você colocar os fundamentos necessários. E este ano de 2023, eu entendo que para tudo aquilo que Deus quer fazer em minha vida, em sua vida, através desse ministério, através da sua vida, Deus vai precisar estabelecer, você vai precisar escolher o seu fundamento. Amém? O tema de hoje é: você já escolheu o seu fundamento? É uma pergunta que eu te faço, e você, ao longo da palavra, você vai meditando. Muitas vezes nós temos a ideia de que escolhemos os nossos fundamentos, mas quando você vai andando, entendendo um pouco mais sobre o que é fundamentos, você percebe que, puxa vida, eu até achava que estava fundamentado, mas não, eu vou precisar trabalhar nas minhas bases. A definição, eu procurei aqui uma definição sobre o que é fundamento, e fala de base, fala de alicerces, mas também, num sentido figurado, fala de um conjunto de regras básicas, por exemplo, de uma organização, de um funcionamento, de uma instituição, de um estabelecimento, até mesmo de um esporte. Tudo precisa de fundamentos. Até pegando o gancho aqui, falando sobre esportes, eu cerca de um mês atrás, decidi aprender a nadar. Aleluia! Aplauda ao Senhor. Um homem de 600 anos ainda não sabe nadar, não sabia nadar. Mas foi engraçado que eu fiz a aula teste, E aí ele chegou lá e me pôs lá numa raia e falou assim: você vai segurar aqui e vai ficar assim, É meio infantil até você olhar aquilo. Imagine um ser desse tamanho, com uma touquinha na cabeça, uma sunga, um óculos esmagando seu olho, fica lá. Depois ele pega um pedacinho, assim, uma pranchinha desse tamanho, e fala: você pega essa pranchinha, abraça e vai batendo o pezinho até lá. Não falou pezinho, Mas eu achei legal aquilo, porque o esporte ensina muito sobre o que é fundamentos. E, na verdade, o que ele estava me passando? Para que você se torne um dia um nadador,
Para que você aprenda a nadar, você precisa estabelecer os seus fundamentos. Você precisa aprender quais são os fundamentos de uma respiração, para nadar, quais são os fundamentos de uma batida de perna, de como que entra a mão, como que puxa as mãos. Existem vários fundamentos para que se construa um nadador. Se você e eu não aprendermos a importância de fundamentar as nossas escolhas, de fundamentar aquilo que eu quero construir lá na frente, isso pode ser um problema. Então diga assim: hoje eu entendi que eu preciso fundamentar. Amém? Quando você medita nessa palavra aqui, é uma palavra que fala sobre dois fundamentos. Ele fala sobre duas pessoas. E esse texto de Jesus começa interessante lá no capítulo, nós lemos o capítulo 7, mas quando você vai lá, não vamos ler. No capítulo 5 de Mateus, Jesus começa um sermão, sim ou não? Sermão do monte. E quando você vai discorrendo lá do capítulo 5, capítulo 6, você vai ver Jesus falando sobre as bem-aventuranças, você vai vendo ele falando sobre o Pai Nosso, você vê Jesus falando sobre a prática do perdão, né? Você vê Jesus falando sobre entra no teu quarto, se fundamenta ali em oração. Jesus fala sobre jejum, Jesus fala sobre praticarmos a justiça, fala sobre a lei do divórcio, vem trazendo vários pontos ali. E aí quando chega no capítulo 7, Jesus estabelece um princípio, e aí ele chega e fala: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, esse homem será semelhante a alguém prudente. Então percebe que Jesus vem ministrando, falando, abordando vários temas. Mas quando chega aqui no capítulo 7, ele fala assim: mas todo aquele que ouve e pratica essas minhas palavras será um homem prudente, que edificou, que construiu a sua casa sobre a rocha. Edificar fala de construir. E a juventude é tremenda, porque existem várias coisas, várias áreas das suas vidas que estão sendo construídas. E esse processo de construção não para nunca. Eu com 47 anos, ainda existem áreas da minha vida que eu estou buscando construção. Mas Jesus deixou a dica, sim ou não? Porque ele está dizendo o seguinte: você quer construir? Você quer edificar? Sim! Muito bem. Então eu vou te ensinar como construir, como edificar de um jeito duradouro, para que o seu processo de construção não se perca. Você já imaginou alguém que dedica uma construção, dedica tempo a uma obra, e na hora de tudo pronto, quando ele imagina que vai desfrutar daquela obra, aquilo vai para baixo. Por quê? Porque ele não estabeleceu o tipo correto de fundamentos. Então, nós, os jovens, vocês adolescentes, vocês que estão aqui, você que nos vê, que está ouvindo essa palavra, sabe, queridos, todos nós precisamos passar por uma avaliação sincera. E a palavra, ela é tão didática, tão tremenda, porque ela nos leva a uma reflexão. Esse texto de Mateus 7 é uma tremenda reflexão para nós. Por que isso?
porque me leva a compreender sobre que tipo de fundamento eu construo. No livro de 1 Coríntios, põe o dedinho aí, a gente já volta. Mas no capítulo 3, versículo de número 10 e 11. Olha que tremendo esse texto aqui. Porque aqui, queridos, não existe outro fundamento para nós. Para nós que servimos a Deus. Para nós que entendemos. E para aquele também, queridos, que ainda não entendeu, mas que um dia vai ouvir essa palavra. Então o texto está me dizendo aqui, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Aí tem uma vírgula, e olha o que diz: mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Qual é o seu fundamento? Sobre que fundamento você irá construir? Então a base para a sua vida, a base, o fundamento para a sua vida, para a sua juventude, para as suas escolhas, para as suas decisões, para o seu sonho, precisa partir de um fundamento correto. E o fundamento correto, querido, se chama Jesus Cristo. Não existe outro fundamento. Por quê? Aquilo que as pessoas... Por que não existe outro fundamento? Correto, só existe um. Porque, assim como o texto que nós lemos em Mateus, aquilo que ele achou que seria um fundamento seguro, foi o quê? Para a ruína. Porque não era um fundamento saudável. Construiu sobre um terreno, sobre uma base insegura, frágil. E hoje, nosso desafio aqui, e o nosso início para esse ano, é para que eu e você a gente possa refletir quais são os fundamentos que eu vou construir. A partir desse ano, eu tenho um ano pela frente, nós estamos só em fevereiro. Tem muito o que se fazer. Você está pensando, eu sei que você tem planos, eu sei que você tem sonhos, você tem objetivos, mas nós precisamos fundamentar bem as coisas. O livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Vamos ler. Dá para pôr aqui? Eclesiastes 12, 1. Vou aqui. Foi? Lembra-te também do teu Criador nos dias da sua... Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Esse texto é uma expressão, um clamor para a juventude. Por que isso? Ele fala, lembra-te. Sabe, vai chegar um dia que vai passar o tempo, vai passar os anos. Mas o texto está me dizendo, lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade, trazendo para o nosso contexto da palavra fundamentar. Lembra-te de fundamentar de forma correta aquilo que você quer alcançar. Lembra-te do teu Criador, estabeleça os seus fundamentos agora, para tudo aquilo que você for construir, para que não chegue os dias... Passando os anos, você olha e fala, uau, perdi tempo.
Aquilo que eu achei que era uma base segura não é. Por quê? Porque foram escolhidos fundamentos errados. Quando Salomão diz isso, lembra-te, jovem. Lembra-te, mocidade, daquele que te criou. Se for falar sobre fundamentos, o nosso Deus lançou fundamentos. Quando criou todas as coisas, Ele lançou fundamentos. E eu e você, como criaturas, filhos de Deus, preciso ser imitador, sim ou não? E você precisa olhar a sua vida hoje e pensar em qual fundamento eu tenho escolhido, eu tenho decidido viver, fundamentar as minhas coisas. Quando você volta aqui, vamos voltar para o capítulo 7. Olha que tremendo isso. 2 fundamentos, diga 2 fundamentos. Um verdadeiro. Mais forte, um verdadeiro. Um forte. Um fraco. Um fundamento falso. Mas aqui fala de 2 tipos de pessoas. Porque o texto diz assim, que existe o prudente, sim ou não? E existe o insensato. E aqui nós vamos pensar um pouco. O primeiro ponto que define quem você é na vida. Se eu e você somos os prudentes, ou se nós estamos cometendo insensatez, construindo em fundamentos errados. Mas eu quero comparar algumas coisas aqui, porque o texto diz: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras. Percebe que Jesus, quando ele discorre sobre esse texto, ele fala o seguinte: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, depois lá na frente, todo aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica. Então, pensa só o seguinte: todos têm a oportunidade de ouvir Jesus. Por que isso? Porque o Evangelho é para todos. O Evangelho é para ser pregado a toda criatura. O Evangelho é para todas as raças, tribos, para o homem, para a mulher, para o jovem, para o velho, para a criança. É para todos. Então ele diz: todo aquele, ou seja, a palavra vai ser anunciada e todos nós podemos ouvir. Mas existe aqui uma grande diferença, diga qual? Porque ele diz um tipo de gente que não está contente só em ouvir, mas ele decide pegar aquilo que ouviu e praticar. Amém? E aí ele diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será semelhante a um homem prudente. Então, o que te faz prudente é ouvir o que Jesus está falando e eu tomo a decisão de falar assim: espera aí, aquilo que ele está dizendo, eu tomo isso como base para a minha vida, como fundamento para a minha vida. E a palavra de Deus diz que quando você faz isso, ele te chama de prudente. O que determina que tipo de gente você é, que tipo de pessoa, ou que tipo de ação você está tomando, se prudente ou insensata, se está sendo prudente ou insensato, se você está construindo certo ou errado, é se você ouve e pratica. Por isso o texto diz assim: não sejais somente, porém, praticantes. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 3. Bem-aventurado é aquele
Olha lá. Bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia. E aqui está como guardam. Mas você pode, em algumas traduções diz, e pratica as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Gente, o que Deus está nos falando hoje aqui? Que chegou um tempo de Deus levantar uma igreja, de levantar uma geração, um tipo de filho, um tipo de filha de Deus, um tipo de cristão, um tipo de gente que não está contente, é só ouvir. Sabe, é isso que muda o pós das nossas conferências, dos nossos congressos, dos nossos discipulados, é isso que muda depois de um aconselhamento, é quando eu ouço aquilo, ouço as instruções de Deus e falo assim, ok, eu pego isso que Deus está me dizendo, eu pego isso que Deus está me falando e vou colocar como fundamento para a minha vida. Então percebe que os dois, ambos ouviam, mas um só praticou. Um praticou. Diga, o que determina quem eu sou é se ao ouvir o que Jesus diz, eu quero praticar. Aleluia! E olha que interessante, porque diz aqui que os dois, ouçam isso, os dois construíram. Os dois ouviram, porém um guardou, o outro não guardou. Mas Jesus está dizendo o seguinte, que os dois construíram uma casa. Sim ou não? Um se importou com o tipo de fundamento usar. O outro não. Então, sabe, veja como isso é sério. Porque muitas vezes você começa ali, eu vou construir, eu vou viver, e aí você acha que tudo aquilo que você está fazendo está certo, porque a casa está tomando uma forma, a parede está ficando bem pintadinha, puxa, olha que telhado da hora, olha isso, olha a grama, e tudo está sendo construído assim, as pessoas estão assim, construindo a sua vida, levando a sua vida, achando que está tudo certo, mas os fundamentos estão incorretos. E aí, vai aqui um alerta, porque para nós, quando nós analisamos o texto, querido, nós vemos dois tipos de fundamentos. Um fundamento fala que alguém escolheu, ambos escolheram, ambos construíram, mas um escolheu sobre a areia. E construir sobre a areia, meu irmão, é fácil. Por que é fácil? Areia você mexe, se cava um buraco, ela se molda aquilo que você quer fazer. A areia é um tipo de terreno, um fundamento maleável. Você tira daqui, joga para lá, passa a vassoura, passa no pá, faz o que você quiser. E muitas vezes, para edificar, para usar esses tipos de fundamentos, é mais fácil, porque é maleável, você faz o que quer. Mas quando você diz assim, eu quero o fundamento correto, e você toma a decisão de estabelecer as suas bases, escolhe a base que é a rocha, aí não. Você vai encontrar um tipo de resistência. Que resistência? Você não molda aquela rocha, mas você tem que ver o modelo dela, como ela está, e você construir a partir dela. Pastor, o que você está dizendo? Se eu quero construir, se eu quero edificar,
se eu quero construir a minha vida. Não se trata dela se moldar a mim, mas de nós nos moldarmos a ela. Eu preciso me moldar sobre a base que é Jesus. O que nós estamos ouvindo? As pessoas não querem mudanças, não querem transformações, não querem... é bom ouvir que Jesus te ama, é bom ouvir que não é legal você ficar ali, você é o grande amor de Deus, tem bênção sobre a sua vida, tal, e você, beleza. Mas na hora de você exercer o amor, não é legal você orar o Pai Nosso e dizer assim: me perdoa assim como eu? O que é isso? E sabe o que a gente tem visto? Sabe por que muitos chegam muitas vezes no seu ambiente, lá na escola, lá no trabalho, e falam assim: puxa, eu preciso sair daquele lugar, eu preciso parar de trabalhar, pastor. Porque aquele trabalho tem muita gente promíscua, tem muita gente que fala palavrão, aí quando chega lá, quando eu vou ver, eu estou também falando. Pastor, eu vou parar de estudar, já que Jesus vai voltar mesmo. Então eu vou parar de estudar, porque na roda dos caras, os caras falam da noite dele no motel, ele fala lá o que ele fez, o que ele não fez, ou é rodinha, é piada suja, é o rolê e tal, e aí eu não consigo. Deixa eu te falar uma coisa, sabe por que não consegue? Porque os seus fundamentos estão errados. Por que isso? Porque o texto está me falando que aquele que ouve e pratica, que pega os fundamentos corretos da rocha que é Jesus, estabelece os seus pés sobre ela e diz: eu tomo uma decisão, não vou construir em terreno de areia, eu vou construir sobre a rocha da palavra de Deus. E o texto está dizendo que vem vento, vem chuva, vem tempestade, bate contra aquela casa, porém ela não cai. Por que não cai? Porque existe um alicerce seguro que se chama Jesus Cristo. Não existe outro caminho para você e para mim. Não existe. Só existe um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Então diga assim, balança alguém que está do seu lado, pede licença e fala: cara, eu vou te balançar, a mim não vou te balançar. Diga: hoje você precisa entender que não existe outro fundamento para a sua vida a não ser Jesus. Aleluia! Você quer ser relevante? Você quer ser influenciador? Cumpre esse que eu estou dizendo. Sabe por quê, queridos? Quando alguém olha para a sua vida, no meio onde você está, um povo corrompido, promíscuo, a coisa suja, a coisa bagunçada, tudo aquela Babel, as coisas acontecendo, influência, as pessoas querendo te tirar do caminho, e a pessoa olha para você e fala assim: você está ali, inabalável, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você está lá firme, os caras olham e falam assim: cara, o que você tem, mano? Todo mundo correu para aquele rolê e você falou não. Todo mundo faz, todo mundo quer. E aí você começa a se tornar alguém, referência. Por quê? No meio da tempestade, da chuva, do vento e tudo que bateu, você está lá em pé, mano. Você está lá firmão. Posso ouvir um amém? Será que a gente voltou? Amém. Por quê, cara? E as pessoas
as pessoas começam a olhar para a sua vida e começam a perceber que aquilo que você constrói, a partir do fundamento que é Cristo, permanece. Entrou o ano 2023, você está aqui nessa pegada, acabou dezembrão, você permaneceu ali mais forte ainda, mais belo ainda, você cresceu, você estabeleceu, por quê? Existe um fundamento, Jesus se tornou seu fundamento, sua regra de vida, seu conceito, seu princípio, seus fundamentos, suas escolhas, tudo parte a partir dele. A sua base é Cristo, sua cobertura é Cristo, seus muros é Cristo. Amém? Seu exterior é Cristo, seu interior é Cristo. Tudo é Jesus. Pastor, mas isso não é chato? Não! Chato é cair a casa, mano. Chato é quando você olha e fala assim, a casa caiu. Isso é chato. Quero namorar, pastor. Beleza, cara. Você tem um fundamento. Quero casar, pastor. Beleza. Você tem um fundamento. Quero tomar uma decisão. Puxa, eu tenho vontade de fazer aquilo. Cara, olha lá. Vê se isso é coerente com os seus fundamentos. Porque se não é coerente com os seus fundamentos, você pode estar trocando de fundamento. Por quê? Você está ouvindo, mas não está praticando. Tá tipo, quando vocês ficam com essa cara assim, é porque tá legal, vocês estão pensando, refletindo. Mas é isso. É isso que eu vim colocar hoje como o primeiro culto do ano. De você poder olhar para a sua vida. Hoje. Ai, pastor, mas eu já frequento o culto dos jovens há par de tempo. Beleza. Glória a Deus. A minha pergunta para você hoje é o seguinte. Você já decidiu que fundamento você vai estabelecer a sua vida? É isso. Porque não é só aqui. É lá. Percebe que ninguém está livre de passar tempos de lutas, porque o que veio sobre o prudente, as batalhas também veio sobre o imprudente, sobre o insensato. A chuva veio sobre um, veio sobre o outro. Então, assim, eu não estou aqui falando que quando você estabelecer o fundamento que é Jesus, você vai estar livre de batalha. Não, cara, a gente tem, no mundo a gente tem aflições, a gente tem que lidar com as tentações, com as influências malignas, a gente tem que lidar com várias coisas. E nesse ano, não se engane, cara, presta atenção uma coisa, presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Neemias disse assim: eu vou restaurar o muro, eu vou edificar, eu vou construir. Quando você toma uma decisão, vai se levantar Tobias, Sambalate, vai levantar os caras que vai tentar te tirar desse processo. Mas ele permaneceu ali, ó. Meu fundamento é Cristo. Meu fundamento é a palavra, dia após dia, meses após meses, ano após anos. Janeiro, fevereiro, março, abril, e eu vou seguindo. Ano de 2023, meu fundamento é Jesus, meu fundamento é Jesus. Eu não vou trocar de terreno, eu não vou trocar de fundamentos. Pode bater vento, pode vir tempestade, mas eu sei que eu estou seguro porque eu escolhi o fundamento certo, cara. Amém. Aleluia. E existe uma bênção nisso. Qual é a bênção?
construções duradouras. Olha que tremendo. Construções duradouras. Você poder chegar aos 47 anos e olhar para trás, quando eu tinha a idade de vocês, e eu olho para o meu ministério, eu olho para minha esposa, aleluia, para minha filha, Oriane Dalaias, olho para minha vida profissional, olho para os amigos que eu tenho, para a família que Deus permitiu eu construir, olho para a igreja que eu pertenço, para o corpo que eu faço parte, eu olho para as pessoas que eu exerço de forma abençoadora, positivamente falando, influência para o bem. E aí eu falo, tudo começou na escolha de um fundamento. Tudo aquilo que eu vim construindo ao longo dos anos, eu posso olhar lá. Puxa, glória a Deus, começou lá, com a escolha de Jesus, com a escolha de pegar a palavra, com a escolha de ouvir e praticar, ouvir e praticar. Amém? E olhamos para tudo aquilo e eu falo, obrigado, Senhor Jesus, porque essa construção é duradoura. Amém? Pastor, você nunca teve luta? Várias. Bateu muito vento aqui. Muita chuva eu tomei, falando de batalhas. Muitas tempestades. Às vezes você parece que vai envergar e parece que não, mas aquilo que a base para a minha vida, a base para a sua vida é tão sólida, tão inabalável. Aleluia! E é isso que nos faz viver a cada dia mais. As bênçãos de Deus e as promessas de Deus se cumprindo, porque Jesus tem sido o nosso alicerce. Amém? Eu quero orar por você. Orar pela sua vida em nome de Jesus. Te convidar a fechar os teus olhos. E em amor eu quero te fazer algumas perguntas. Com seus olhos fechados, todos nós. Quem é você? Como tem sido as suas escolhas? Você tem sido prudente ou insensato? Eu não quero saber, eu não estou querendo dizer quais são os seus diplomas teológicos. Quanto tempo você está sentado num banco de uma igreja? Quanto tempo você está ouvindo alguém? Se é discipulado por A, B ou C, como você tem aquilo como status? Não, porque só isso não determina que tipo de pessoa você é, se você é o prudente ou o insensato. Mas aquele que é o prudente é aquele que diz, eu tomo uma decisão hoje. Eu já tomei uma decisão em minha vida de escolher Jesus como fundamento para mim. Sabe, você que está ouvindo, um dia vai ouvir essa palavra. Eu quero declarar hoje, você pode tomar a decisão. Qual decisão? De estabelecer o fundamento correto sobre a sua vida. Não existe outro fundamento a não ser aquele que já foi posto desde a criação de todas as coisas, que se chama Jesus Cristo. Talvez sua casa caiu, a casa das suas emoções, casa do seu casamento, sei lá quem está ouvindo, a casa dos seus relacionamentos, a casa das suas escolhas, ela caiu, sabe por quê? Porque você foi construído a partir de um terreno de areia, um fundamento de areia. Mas Jesus
é o verdadeiro fundamento, rocha inabalável. Aleluia. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor cada um que está aqui, cada jovem, cada adolescente, aquele que pode estar nos vendo hoje, que ao ouvir essa palavra o Espírito Santo ministrou a sua vida presencialmente, mas aqueles que vão ouvir também. É um tempo de você fundamentar a sua fé, fundamentar as suas escolhas, fundamentar a sua vida, a sua construção, quem você é. Em Cristo, tudo parte dEle, tudo é por Ele, tudo volta para Ele, não há outro. Jesus, nós queremos nessa noite te pedir perdão se nossos comportamentos têm sido insensatos. Mas hoje, Senhor, nós queremos fazer uma escolha. Você que está aqui, de repente fala, eu quero fazer uma escolha. Eu quero fundamentar. Eu quero fazer a escolha hoje pela rocha. O fundamento Jesus Cristo, a rocha inabalável. E eu quero declarar que os seus pés ali serão firmados. Eu quero declarar que nessa rocha, em nome de Jesus, você estará seguro, você não vai vacilar, porque o terreno de areia, uma hora ele se torna ali como se fosse movediça, as pessoas afundam, mas a rocha ela é firme, ela é sempre firme, constante, porque Jesus é a nossa força. Sobre a tua vida hoje eu declaro, se você e eu tomamos mesmo essa decisão, talvez você já tomou, mas hoje talvez você está nesse vale de decisão, e você ouviu essa palavra e diz, meu Deus do céu, eu tenho construído num fundamento errado, mas hoje eu quero, em nome de Jesus, fundamentar minha vida hoje em Cristo. Quero te convidar, põe as mãos sobre o teu coração. Todos nós podemos orar juntos e diga, nesta noite, Jesus é o meu fundamento. Não para hoje, mas para sempre. Ele será o fundamento para a minha vida, para toda a minha vida, para a minha adolescência, para a minha juventude. Quando eu me tornar velho, Ele continuará sendo o meu fundamento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir Jesus. Aleluia.